Pobre do país que impuser ao juiz uma camisa de força, uma só orientação. O Brasil é pluralista, então nós temos inúmeras leituras do mesmo texto legal. Eu acho que o ser humano ele tem três questões que são insolúveis, né, irrespondíveis. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou quando eu morrer? Não tem. Quantas vezes nós não somos surpreendidos? Falar, que pena, justo agora que eu ia conversar mais, ele morreu. Né? Então, se a gente tiver essa noção de que cada dia pode ser o último, você vai fazer as coisas com mais intensidade, não vai brecar seus sentimentos e vai tentar se relacionar melhor. Recebemos hoje no cartão de visita o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, José Renato Nalini. Membro da Academia Paulista de Letras, Nalini iniciou na magistratura em 76 e, a partir deste ano, terá a missão difícil de fiscalizar o trabalho dos juízes de primeiro grau. Aos 66 anos, Nalini está empolgado com o novo desafio. E logo, na sua chegada, já criou página no Facebook e conta no Twitter para a Corregedoria. Mas como um homem nascido na cidade de Jundiaí lida com as novas tecnologias, encara as novas gerações e explica a curiosidade constante sobre a morte? Doutor José Renato Nalini, quais as obrigações do corregedor? O que exatamente ele faz e quais os órgãos que ele fiscaliza? Bem, o corregedor é, na verdade, um fiscalizador, um controlador do trabalho da primeira instância, ou seja, o juiz de primeiro grau. Também dos funcionários e das serventias extrajudiciais, aqueles cartórios de que todos nós precisamos, registro civil, porque todos nascem, alguns se casam, e todos morrem, né? Nós precisamos do registro civil. Mas precisamos também do registro imobiliário, quando nós compramos uma casa, precisamos de cartório de protestos, precisamos lavrar escrituras. Todo esse serviço que pertence à Justiça de primeiro grau no Estado de São Paulo está sob a fiscalização, controle, disciplina e orientação da Corregedoria Geral. Importante para que o telespectador fique ciente, né? Doutor José Renato Nalini, quais as mudanças que o senhor pretende implementar nesta nova função? Bem, eu estou encarando a Corregedoria como um órgão de orientação mais do que de punição, né? Normalmente as pessoas veem a Corregedoria como um órgão punitivo, um órgão sancionador. Mas eu acredito que as pessoas erram quando elas não têm uma orientação, quando elas não têm um apoio, um amparo. Ou seja, o juiz é um ser muito isolado. O juiz tem de decidir questões muito angustiantes, né? Tanto que o juiz sensível, ele vai absorvendo uma carga daquela angústia, daquele sofrimento, porque nós não trabalhamos com coisas agradáveis. Quer dizer, né? que vocês analisam, então, a conduta desses a conduta, juízes? Sim, a partir do Código de Ética, a partir da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. As decisões não, só a conduta. Não. O aspecto jurisdicional, ele integra o âmago íntimo da consciência do juiz. Não é? O juiz é livre, não há possibilidade nenhuma de um juiz perder a independência. Pobre do país que impuser ao juiz uma camisa de força, uma só orientação. O Brasil é pluralista, então nós temos inúmeras leituras do mesmo texto legal. Então, o juiz tem toda a liberdade e, por isso, ele fundamenta as decisões. Mas vamos dizer, assim, que seja uma decisão absurda. Quando houver uma coisa teratológica, que nós chamamos, completamente absurda, contra qualquer texto legal, contra o bom senso, é evidente que aí nós podemos vislumbrar uma tangência entre a ética e a jurisdição. Então, quando alguma coisa chama muito atenção, é evidente que eu posso conversar com o juiz, indagar dele o que foi aquilo, se foi um problema mental, se foi um problema... Nós temos muitos juízes que têm estresse, que têm síndrome de pânico, depressão, etc. Qualquer pessoa pode passar por um problema como esse, Sim, não? mas o juiz, porque ele absorve, porque ele vai assimilando essas tristezas, essas angústias, e vive sozinho, isolado, que normalmente o juiz não fica trocando ideias sobre o que ele vai decidir. Decidir a vida das pessoas não é fácil, né, doutor? Ele vai carregando sozinho. Sim. Né? Então, a minha orientação é de, primeiro,
amparar o juiz, ouvir o juiz. Nenhum caso que eu recebi de denúncia, de reclamação, eu iniciei um procedimento já com vistas à apuração da responsabilidade para fins de punição. Eu primeiro estou conversando, pedindo ao juiz que dê os seus argumentos. É evidente que, se necessário, eu vou cumprir meu dever, abrir procedimento e fazer com que o juiz responda perante o órgão especial do tribunal por essa infração, né? Mas eu quero fazer com que ele se sinta amparado, que a Corregedoria seja uma casa de apoio, uma casa onde ele pode encontrar auxílio, amparo, né, compreensão. Um tratamento humano. Humano. Não só e também punitivo. para os funcionários. Nós temos quase 60 mil funcionários praticamente abandonados, porque o Tribunal de Justiça cresceu demais, não é? As nossas estruturas são arcaicas, nós precisamos de uma grande revisão de planos de carreiras, mudar até a denominação, não é? Nós falamos, por exemplo, num funcionário polivalente, que tem que tratar de vários assuntos simultaneamente. Ao mesmo tempo, nós temos uma disciplina que, por desvio de função, vai punir aquele que faz alguma outra coisa pela qual ele tem atração, talento, ele aprendeu sozinho, né? Mas essa Nós é uma precisamos posição sua ou é já de ordem da casa? Não, é uma postura que eu pretendo implementar, já estou implementando aos poucos, primeiro mostrando que essa vai ser a linha diretriz deste biênio, né? E, ao mesmo tempo, eu já convenci a minha equipe, aliás, convoquei só juízes que têm essa abertura para pensar diferentemente as coisas que até agora têm sido feitas sempre da mesma maneira. Nós formamos uma equipe muito coesa e estamos transmitindo essa nova cultura para os juízes, depois para os funcionários e para a comunidade toda. Daí o Twitter, daí o Facebook, daí a gente receber sugestões, reclamações, denúncias de toda e qualquer pessoa. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que a justiça é um serviço público à disposição da população. Nós existimos para resolver problemas e estamos de portas abertas para a população. Ligado em tecnologia, ligado em redes sociais. Em tudo. E aproveitando esse mandato de 2 anos, dá tempo de fazer todas as mudanças que o senhor pretende? Nós temos que pensar com otimismo, inclusive esses dias eu tenho dito aos meus juízes auxiliares, até os 100 dias nós estamos em lua de mel, todos esperando mudanças, esperando aquela alteração de rumo. A nossa eleição foi uma novidade, tanto a do presidente como a minha, porque nós não éramos dos 3 mais antigos, não é? Nós disputamos assim, até afrontando a lei que fala que tem que ser os 3 mais antigos, né? Nós nos dispusemos, oferecemos nosso plano de trabalho, fomos eleitos e agora o pessoal todo espera a mudança. Eu falei, nos 100 dias nós temos que mostrar o que já fizemos e, a partir daí, trabalhar cada vez mais para mostrar que não foi uma ilusão, que vocês acertaram escolhendo e que o Tribunal de Justiça de São Paulo está em excelentes mãos. O senhor acredita que em breve não teremos mais tantos papéis no judiciário? A gente percebe que perto dos fóruns, por exemplo, é comum ver advogados com aqueles carrinhos de viagem, muitas pastas. Será que um dia isso vai acabar, doutor? Vai, eu acredito que sim, eu sou otimista. Nós já temos toda a tecnologia disponível, nós já temos a lei que permite, eu tenho de reconhecer o valor do parlamento que editou as leis processuais que nos permitem trabalhar com processo virtual. No Tribunal de Justiça, os desembargadores já trabalham assim, não é? Quando eu sou relator de um processo, eu faço o meu voto e mando pela intranet para o meu revisor, que examina. Se ele tem alguma dúvida, ele me manda uma mensagem dizendo e nós conversamos, mandamos para o terceiro. Quando nós vamos para a sessão, que seria até dispensável, nós já temos a solução pronta, não é? E isso vai ocorrer rapidamente. Nós precisamos mudar a cultura dos profissionais do direito todos, dos advogados, que têm, às vezes, resistência em se utilizar da eletrônica, não é? Quando eu fui presidente do Tribunal de Alçada Criminal, eu introduzi o habeas corpus por e-mail. O advogado do seu próprio escritório poderia impetrar um habeas corpus. Até o preso, no sistema carcerário, se ele tiver um computador, ele poderia fazer. E depois de alguns dias eu vi que não ingressavam. Aí eu fui à fila do pessoal para distribuir as iniciais de habeas corpus. E fui falando de advogado com advogado. E eles diziam que preferiam usar papel, que eles não acreditavam no sistema. Eu acho que hoje nós vamos já
mostrar que isso funciona. O senhor é né? um entusiasta do direito, né? Dessas novas tecnologias aliadas. Sem ser assim, sem ser otimista, sem acreditar que nós possamos mudar a cultura, não há projeto para o país, não é? E eu penso que quando nós reduzirmos essa carga burocrática do trabalho do judiciário, nós vamos ter uma cidadania mais participativa para poder mudar o modelo de democracia que o Constituinte acenou em 88 e que é difícil de ser implementado porque nós não nos habilitamos, nós não nos qualificamos a participar. Participar dá trabalho, não é? Participar significa você prestar atenção numa ordem do dia de um parlamento, de uma assembleia e fazer chegar aquele em quem você depositou a sua esperança, o seu voto, a sua manifestação, né? Então, as redes sociais hoje, elas serviram para o Obama ser eleito a toda a fase inicial, serviram para a Primavera Árabe, estão mudando a China. A blogueira de Cuba fez com que o mundo inteiro prestasse atenção nela. Por que nós não podemos aqui usar as redes sociais para alguma coisa mais útil do que interagir em programa de reality show? Doutor, né? o senhor acredita que quando a gente realmente faz o que gosta, a gente ama, né, a nossa profissão, isso não é trabalho? Não é trabalho. Isso em casa, meus filhos falam, pai, você gosta, né? Pai, você gosta. Eu não reclamo de trabalhar diuturnamente, não é? É um prazer, né? Claro, é uma alegria. Quando é que eu vou mexer nas redes sociais, responder? Né? Eu saio, 2, 3 horas que eu fico, eu tenho 300 mensagens só na quarentena. Tem a sua página individual e a sua página da Corregedoria. Sim, é isso? É. E no Facebook é Corregedoria Já. Quem ingressar, Corregedoria Já. O Já significa o seguinte, nós não deixamos ninguém sem resposta, né? Se há alguma coisa complexa, nós vamos estudar, e para isso eu tenho uma equipe, nós nos reunimos, depois eles trazem as análises, nós discutimos tudo. Interessante para o nosso telespectador. Repita, por favor, a página, doutor. É Corregedoria Já. Corregedoria Já. Isso significa que nós vamos examinar de imediato. Podemos demorar para dar uma resposta definitiva, mas imediatamente nós dizemos obrigado pela sua sugestão, vai ser analisada e com toda a franqueza, porque há sugestões até de modificação da Constituição que não é da nossa atribuição, né? Há queixas, algumas procedentes, outras não, porque as pessoas confundem também o insucesso de uma ação judicial, elas não obtiveram tudo o que elas gostariam e acham que a corregedoria pode influenciar o juiz ou então o recurso, né? E aí nós vamos dizer, não, é aspecto jurisdicional, é a convicção do juiz, a consciência do juiz, mas as questões disciplinares, as questões de funcionamento, de atraso, não é? de urbanidade, polidez. Nós estamos num mundo em que a polidez vai sendo esquecida, né? Aquelas palavrinhas mágicas, por favor, muito obrigado, com licença, até bom dia, boa tarde, até logo, né? As pessoas vão Qual no Brasil o caso que mais o entristece na corregedoria? O senhor citou juízes que têm problemas psicológicos, juízes que têm esse desvio também, né, de conduta. O que mais o entristece? O que mais me entristece é verificar que jovens possam ingressar na magistratura sem entusiasmo, sem amor, não é? Sem vocação, porque nós estamos submetidos a um sistema perverso em que há excesso de bacharéis, à procura de um espaço onde possam exercer a sua atividade, sobreviver, e uma das opções é o concurso público. Só que o concurso público ele vem se repetindo em todas as esferas e em todas as profissões jurídicas. Então, isso vale para o Ministério Público, vale para as defensorias, para as procuradorias, para delegado de polícia, para todas as carreiras, até para os extrajudiciais. Os concursos vão aferir a memorização, a capacidade de memorização. Então, o candidato é submetido a uma revisão concentrada do bacharelado, ele é obrigado a decorar toda a legislação, toda a doutrina e toda a jurisprudência. E aí ele passa a prestar concursos no Brasil inteiro, né? Eu brinco, às vezes, com alguns colegas, amigos, ou filhos, né? Agora já na fase de filhos e sobrinhos de amigos, noras, genros,
que eles conhecem o Brasil prestando concurso. E, de repente, passam. Não é que eles prestem concurso só para a magistratura, eles prestam para auditor federal, inspetor da Receita, promotor, delegado federal, etc. Vão prestando, todo lado. Aí, de repente, ingressam na magistratura e vão verificar que a magistratura precisa de heróis, no sentido assim, a despeito da falta de estrutura, a despeito da falta de funcionário, a despeito do arcaísmo, a despeito da incompreensão, porque por mais que você se satisfaça, você não consegue satisfazer todos os que estão envolvidos. Às vezes você comete a façanha de desagradar todos. Alguém entrou em juízo pretendendo uma coisa contra outra pessoa. O autor não levou tudo que achava que merecia, então ele está bravo. Claro. E aquele perdeu, estão os dois bravos. Vem recurso falando coisas que você não gostaria de ler, etc. Se o juiz não tem um talento, uma vocação para saber que ele existe para resolver problemas, para solucionar problemas, para reduzir a carga de infelicidade que paira sobre a espécie humana, ele vai se sentir entediado, cansado, estressado. Desmotivado. Vejo muito juiz jovem, por exemplo, dizer que ganha pouco, que na iniciativa privada ganharia muito mais. Eu falo, você enquanto é jovem, saia e vá vencer a vida, ganhar aquilo que você merece. Pode ser que essa não seja a sua, claro, a sua verdadeira vocação. É verdade. Né? Então, você fazer a vida toda alguma coisa com a qual você não se identifica é muito triste. Então, nós temos esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a alegria imensa de verificar verdadeiros titãs, né? Pessoas que vencem as dificuldades. Né? É um mundo maravilhoso de você verificar. Você tem 10 varas cíveis que recebem a mesma carga de distribuição, de repente tem 2 ou 3 que funcionam. Os funcionários estão motivados, os advogados bem atendidos, a sentença oportuna. Né? Por que as outras não funcionam? Né? Será que não seria interessante você verificar o que faz alguma coisa dar certo e, na mesma situação que é de carência total, é evidente que ninguém está falando no país dos sonhos, né? Vai conversar com qualquer funcionário, juiz, aqui falta isso, falta aquilo. Nós sabemos das faltas, mas a despeito disso você pode fazer a diferença. Numa entrevista recente, o senhor deu uma declaração que, aliás, é o nosso mural da semana. Não faltam pessoas boas. O judiciário é que ainda não sabe recrutá-las. O que falta para o judiciário recrutar pessoas boas, doutor Nalini? O que eu penso, e é um voto vencido, né? É uma opinião minoritária, é que nós deveríamos talvez copiar a empresa privada que não encontra dificuldade alguma em suprir os seus quadros com pessoas egressas da mesma faculdade de onde nós recrutamos os juízes. Se nós ouvirmos uma comissão que passa, que examina os candidatos, né? O senhor acredita em treinamentos motivacionais para os seus funcionários? Sim, acredito e faço isso. Eu mesmo tenho tentado estimular o meu talento de transmitir entusiasmo, de contaminar, né? Mas eu acho que nós precisaríamos recrutar, fazer através de headhunters, né? de perscrutar mais a vocação, a capacidade de produtividade, de enfrentar desafios, a ética e os atributos pessoais. Se ele souber um pouquinho de direito, ajuda bastante. Quer dizer que não significa que a pessoa precisa ser inteligente para estar naquele cargo. Pelo que eu entendi, ela precisa ser vocacionada. Vocacionada. Precisa ter boa vontade, precisa gostar do que faz, precisa se apaixonar. Porque a magistratura é como nós dizíamos antigamente, ame-a ou deixa. Eu vou deixar uma perguntinha para o senhor responder depois do intervalo. Somos de fato o país do futuro ou ainda estamos engatinhando para nos tornarmos uma pátria independente em todos os sentidos? Nós somos um país muito instigante, muito interessante, porque nós temos vários estágios em convívio no mesmo espaço físico, né? Quando você pensa que São Paulo tem ilhas quase que pré-históricas naquela região, só a cidade de São Paulo, naquela região que vai do Socorro para Itanhaém, né? Ali dizem que há tribos ainda que não tiveram contato com a população. Mas nós temos pessoas morando na rua, nós temos a maior frota de helicópteros, né?
nós temos a maior riqueza e a maior marginalidade, tudo convivendo junto. Então, nós somos um país que atravessa essas escalas temporais. Nós temos colônia em pleno século XXI, nós temos pessoas que estão à frente de qualquer possibilidade de avaliação de poderio econômico. Várias culturas, várias realidades, várias situações, então, tudo no mesmo lugar. É um desafio a que nós tentemos nivelar, né? Reduzir a distância entre aqueles que estão muito bem situados em relação aos bens da vida e os que estão excluídos de qualquer bem. O senhor escreveu o livro Reflexões Jurídico-Filosóficas sobre a Morte. Como é que o senhor encara a morte, doutor Nalini? É um assunto que o amedronta? Não, eu não diria que eu estou pronto para partir, né? O nome do livro mesmo seria Pronto para Partir. Daí a minha editora falou que com esse nome ela não publicaria. Mas por que? Né? Que o senhor já pensou nesse título? Porque nós temos de fazer essas indagações. Eu acho que o ser humano ele tem três questões que são insolúveis, né? Irrespondíveis. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou quando eu morrer, né? Então, a filosofia toda, ela está nesses três eixos, né? Nós nos propomos a responder isso. E a morte é alguma coisa que deve nos estimular a ter mais qualidade de vida. Então, se eu soubesse que esse é o último dia da minha vida, eu não me restringiria em falar para as pessoas, eu gosto de você, foi muito bom conhecer você, não é? Eu não aguardaria oportunidade para fazer aquilo que eu sinto. E isso, então, eu faria as coisas que eu faço diuturnamente, mas com maior intensidade, né, com consciência. Porque nós temos a tendência a dizer, um dia eu quero conversar, um dia eu quero... Deixando tudo para depois, deixar para depois. Doutor? Eu vou ter tempo, de repente não tem. Quantas vezes nós não somos surpreendidos? Falar, que pena, justo agora que eu ia conversar mais, ele morreu, né? Então, se a gente tiver essa noção de que cada dia pode ser o último, você vai fazer as coisas com mais intensidade, não vai brecar seus sentimentos e vai tentar se relacionar melhor. Com tantos problemas envolvendo o judiciário, tantos crimes, como o caso da juíza Patrícia Scioli, por exemplo, o senhor, como corregedor, teme pela sua segurança? Não, eu ando com segurança, até porque é uma questão do cargo, eu não posso abrir mão daquilo que o meu sucessor vai dizer. Além de tudo, esvaziou a corregedoria, hoje eu estou desguarnecido, né? Então, eu sou fiel à tradição. Agora, sei também que não há uma segurança, uma blindagem absoluta, né? Se há alguma coisa organizada no país, se chama criminalidade, né? Por isso é que se chama o crime organizado. Então, eu não dispenso segurança, mas também não tenho medo e não estou pronto para partir. O senhor vive como no seu livro? Eu tento. Vive intensamente? Vivo intensamente, que bom. Sim. Não que eu esteja pronto para ir embora. Eu gostaria de fazer muita coisa. Claro. Né? Gostaria de ver meus netos crescerem, gostaria de... Todo mundo quer uma hora extra, né, doutor? Então, eu já estou assim numa espécie de sobretempo, né? Mas, de qualquer forma, ainda acho que tenho alguma coisa para fazer. Eu quero aproveitar até emendar isso. Sua família, como é que o senhor consegue conciliar tudo? O tempo com a sua família, como é? Olha, eu tive muito remorso em relação aos meus filhos, né? Tenho 4 filhos, hoje adultos, 3 já me deram descendência, tenho 2 netas e 1 neto, e os meus filhos sempre dizem que o que eles mais ouviam da mãe, eu sou daquele tempo que o juiz levava todos os processos para casa, né? E eles diziam, a mãe falava, não faça um barulho porque seu pai está trabalhando. Qual o nome deles, doutor? João Batista, José Renato, Ana Beatriz e Ana Rosa. 2 meninos e 2 meninas, que beleza, hein? 2 casais simétricos, todos com menos de 1 ano de diferença. Puxa! E agora tenho 3 netos, né? A Maria Antônia, que vai fazer 5 anos, o Antônio Carlos, que fez 3, e a Lara, que fez 2, né? E hoje eu procuro ser um avô melhor do que fui pai. Mas eu tenho a impressão de que meus filhos entenderam o meu compromisso com a justiça, porque eu fui sempre muito claro com eles, franco, dizendo o que vocês preferem, um pai disponível para fazer tudo o que vocês queiram,
ou um pai que dê certo na carreira que ele escolheu e que é uma carreira que ajuda os outros, que está resolvendo problemas ali. Dá para perceber qual foi a resposta. Eles sempre entenderam. E hoje eles são meus fãs. Se você conversar com eles, todos me adoram, todos me acham muito melhor do que eu sou. Para mim é alegria. O senhor falou uma vez que a crise da humanidade é uma crise moral. Qual o ensinamento mais marcante que os seus pais deixaram para o senhor? Bem, meus pais me deixaram duas coisas importantes. A força do trabalho, né, e o compromisso com a verdade. Então, são duas coisas que eu procuro levar a sério. Eu não sou um modelo, não sou paradigma, mas eu acredito que o trabalho é alguma coisa que redime, porque ainda que você não tenha todo o êxito material resultante dele, o fato de você haver mergulhado num trabalho e acreditar nele, deixa você satisfeito consigo mesmo, né? E depois, a verdade é alguma coisa que é até mais cômoda, né? Porque não tem várias versões. Se você inventa alguma coisa, depois você começa a, né, verificar, será que o que eu falei mesmo? Qual foi? E a verdade é aquela. A verdade não, né? não tem Não dá para mudança. mudar. Então, até por comodismo, é mais fácil ser verdadeiro. Doutor Nalini ficaria conversando horas, é muito gostoso, é muito didático. O senhor realmente deixa a gente inspirada. Eu quero saber agora para quem o senhor entrega o seu cartão de visita. É difícil, porque é um só. É um só, é. E como é que... É uma forma de homenagear alguém. Ah, de homenagear? Tem de ser alguém vivo. Não, não necessariamente. Ah, pode ser morto. O senhor escolhe. Porque eu comecei a me dedicar à ética em virtude de ter trabalhado com pessoas que foram muito importantes na minha vida, pessoas que acreditaram em mim. Haveria uma coleção, mas eu vou entregar para um desembargador que foi meu antecessor na Corregedoria Geral de Justiça, que me escolheu para ser assessor dele e com quem eu aprendi lições admiráveis de amor ao próximo e de uma fé de um agnóstico. É uma pessoa muito interessante, que ele falava, eu não acredito em Deus, e fui recrutar um beato para ser meu assessor, né? Porque eu tenho religião. E aí eu dizia assim, não interessa que o senhor não acredite, o que interessa é que Deus acredite no senhor. Ele acredita, né? É o desembargador Silvio do Amaral. Corregedor, escritor, professor e um apaixonado pela área de humanas. José Renato Nalini é um tipo de homem público que gosta do contato com todos os tipos de pessoa durante todos os momentos. Preocupado com todas as questões, Nalini mantém a elegância e vive questionando a postura do ser humano em relação à morte. Aliás, hoje, depois dessa entrevista, talvez muitas pessoas comecem a refletir um pouco mais sobre suas condutas a respeito da morte e da vida em sociedade. E é para o Corregedor-Geral de São Paulo, José Renato Nalini, este homem que em uma única entrevista consegue despertar tantos sentimentos, que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.